Nós vamos iniciar hoje uma minissérie, estou denominando de minissérie, falando sobre a Páscoa em 3 atos: sacrifício, morte e ressurreição. E hoje nós vamos ler o primeiro ato, que é o sacrifício. Vamos acompanhar a leitura, Lucas capítulo 23, do 13 ao 43. Lucas 23, do 13 ao 43, vamos lá? Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes e as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes os quais vocês o acusam, nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a me enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe esforçoso soltar-lhes um detento por causa da ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por um homicídio. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifique-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? Que de fato nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, eu vou soltá-lo. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor do povo prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediram. E quanto a Jesus, entregou a sua vontade. E como o conduzissem, constrangendo um cireneu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão do povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chore por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventurado as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão: caiam sobre nós montes, e aos outeiros cobrir-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, o que será do lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados por ele. Quando chegaram ao lugar do Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, lançaram sorte. O povo estava ali e todos os observavam. Também as autoridades zombavam dele e diziam: salvou aos outros e a si mesmo não consegue se salvar. Salvou aos outros e a si mesmo não consegue se salvar. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, todos os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram um vinagre, dizendo: se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 fios,
e ela é apta para poder revelar as mazelas do nosso coração. Senhor, quando a tua palavra é exposta, o nosso coração é revelado, e é isso que nós pedimos uma vez mais nessa manhã. Que as nossas impurezas, que os nossos defeitos sejam revelados, expostos, a partir do momento que a tua palavra é mencionada neste lugar. Nós nos submetemos à tua palavra, dizendo que de fato ela é a nossa regra, a única regra infalível que nos torna aperfeiçoados para cumprir a tua boa obra, Senhor. Então, uma vez mais, nós nos submetemos à tua palavra e pedimos que nós não sejamos como aqueles que recebem com alegria a palavra, mas logo o inimigo rouba a semente, mas que essa semente possa achar solos férteis, frutíferos, que possam viver para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, esta é a minha oração nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Nós estamos aí num período, que é chamado por muitos de quaresma, é um período de reflexão sobre tudo aquilo que nós devemos fazer. Eu sei que algumas terminologias foram muitas vezes entregadas ou entregues. Eu vou pedir o pessoal lá fora, me ajuda por favor. Quem não estiver trabalhando, pede para poder sentar, porque está andando muito, tá bom? Obrigado. Então olha só, a Páscoa, eu sei que é quaresma, tudo isso quando você fala, o pessoal já fica preocupado, né? Ih, tá virando padre. Não, não é isso. É porque às vezes a gente entrega nomenclaturas que na verdade são muito comuns e inclusive são da igreja do primeiro século. E essa ideia da quaresma é um tempo de refletir a respeito de algo. E eu gostaria sim que nessa manhã nós pudéssemos refletir a respeito, porque quando nós falamos sobre a paixão de Cristo, ela não é um mero drama histórico, como alguns de nós lidamos hoje em dia. Ela não é um apelo a uma comoção sentimental, não. Na verdade, quando nós falamos sobre a Páscoa, é uma resposta definitiva à estratégia de Deus da nossa enfermidade básica, ou seja, o pecado. O homem foi arrancado das mãos de Deus por causa do pecado, e agora ele está enfermo. E agora ele vive em orgulho, e ele vive em alienação à própria vontade de Deus. Então, quando nós observamos a estrutura cósmica original, a criação, ela deveria, na verdade, ser uma escola para o homem. E quando nós vamos ver, o homem, ele deveria aprender de Deus, porque o salmista vai dizer que nós nos tornamos parecidos ou semelhantes com aquilo ou quem nós adoramos. Então, a criação, e nós falamos aqui muito sobre metanarrativa, da criação, da queda, da redenção e da consumação, tudo isso é muito pedagógico para todos nós. Mas o homem caiu e vive agora em orgulho e em alienação à vontade de Deus. A queda corrompeu essa ordem. E porque corrompeu essa ordem, agora o homem está com a sua mente mergulhada em tudo aquilo que provém da queda. Ou seja, ninguém é alheio à queda. Não existe nada. A nossa boa intenção, as nossas boas obras, tudo aquilo que a gente faz, na verdade, está manchado pelo pecado. E sendo assim, o que nós temos são os nossos sentidos transformados em instrumento de profunda ingratidão. E é por isso que o homem, ele vive desse orgulho de querer ser independente de Deus e também nessa desordem interior e desordem exterior. Então, como herdeiros dessa objeção, nós nos encontramos em um profundo desespero. Porque o homem, ele não tinha a capacidade de resolver esse problema. Somos incapazes de transpor essa ruína. É como um grande abismo entre o homem e Deus. Nós não teríamos como destruir essa diferença. E por isso que nós precisamos da sabedoria de Deus. Como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, que diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então,
Deus estabeleceu Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Essa reconciliação, ela é necessária e ela é antológica. Ela seria impossível da nossa parte, mas graças a Deus por Jesus, o nosso mediador, ele conseguiu unir a sua natureza divina, ele sendo Deus, e ele conseguiu unir a natureza do homem, ele sendo homem, e a natureza humana para aplacar a justa ira de Deus. A justa ira do Pai recaiu sobre ele enquanto homem. Então nós temos uma mediação que foi feita por Jesus Cristo. Nós estávamos totalmente alheios a Deus e Ele em si mesmo reconciliou todas as coisas. João Calvino ele vai dizer o seguinte: uma vez que Deus não pode ser propício ao gênero humano à parte do mediador, sob a lei, aos santos pais sempre lhes fora posto diante dos olhos Cristo, que ao menos não polarizassem a sua fé. O que João Calvino está querendo dizer com esses ditos? Às vezes, não fica tão claro assim para quem não lê constantemente, mas é Calvino dizendo que Deus ele não poderia resolver o problema do pecado se alguém não morresse. E o homem, ele tem o seu orgulho ferido quando ele entende que alguém morreu no seu lugar, então ele tenta polarizar a mediação para que ele possa de fato não se colocar no lugar daquele que deveria morrer. Então nós olhamos que a pós-modernidade é uma das tentativas de substituir o Cristo vivo, como João Calvino ele acabou de falar. Está falando sobre múltiplos mediadores. Muitos acreditam que vários caminhos levam a Deus no sentido de restauração, mas o Evangelho diz que, a palavra do Senhor nos diz que o Evangelho é algo exclusivo, é exclusivista. O Evangelho, ele é para todos, mas ele não é para qualquer um. Nós somos chamados como estamos, mas a vontade de Deus é que nós possamos ser transformados e nos tornemos semelhantes ao nosso Criador. Mas o que a pós-modernidade ainda insiste é de criar múltiplos mediadores, ideologias político-partidárias. Não, essa pessoa vai salvar a nossa nação, essa pessoa vai transformar a nossa nação, agora a nossa cidade vai ser boa porque o político fulano de tal foi eleito. Isso não existe. Ninguém pode restaurar a nossa cidade, ninguém pode restaurar o Brasil, ninguém pode restaurar a humanidade, a não ser Cristo Jesus, o Senhor, quando Ele vir instaurar o seu reino sobre a terra. Muitas vezes nós defendemos mais um homem do que nos prostramos aos pés do Senhor. Narcisismo. A pós-modernidade nos ensina a ser narcisista. É só olhar para dentro, o meu eu, é o que eu quero, é o que eu preciso. Nós nos tornamos narcisistas espirituais. Ou talvez místicos. Como o crente ele gosta de ser místico. Como ele gosta sempre de jogar para aquilo que transcende. Porque se eu falo que é de Satanás, eu não preciso de resolver o meu problema. Se eu falo que é do diabo, eu não preciso de resolver o meu problema de caráter. É por isso que o crente ele gosta muito de ser místico, mas é um misticismo vago, é ineficaz, não gera crescimento, falha em oferecer uma verdadeira vida de piedade. Então muitas vezes nós olhamos para a pós-modernidade e não tem como diferir quem é o cristão e quem não é o cristão. Isso nos leva até, quem sabe, ao niilismo. Pedro, eu nem sei o que significa niilismo. É uma cosmovisão que ensina que nada faz sentido, que não existe um propósito objetivo da nossa existência, da nossa vida. O niilismo galopante é o resultado diretamente de ignorar os preceitos de Deus. Irmãos, para o cristão, a fé, ela se acende de Cristo e chega até o Pai. É o caminho. É a única verdade, é a única vida. A restauração do homem começa apenas quando ele se submete ao rigoroso sistema de sacrifícios. E numa pós-modernidade, onde as pessoas não gostam de sofrer, numa pós-modernidade que as pessoas estão sensíveis à dor, você falar sobre sacrifício ficou
Démodé. Retrógrado. É por isso que muitos leem a Bíblia, inclusive cristãos, leem o Antigo Testamento e não conseguem entender por que a Bíblia é manchada de sangue. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã. Nós precisamos entender que é só a partir do momento que nós nos submetemos a um sistema rigoroso de sacrifício, é que é instituído pelo Criador uma única via de escape. Não tem como fugir disso. Então nós vamos falar sobre sacrifício. E nós temos, obviamente, o modelo perfeito, o Cordeiro de Deus, e nós também temos a lei como um espelho para todos nós. Irmãos, a compreensão da cruz, ela exige de todos nós. Isso não é opcional. A compreensão da cruz, ela exige uma aceitação da função pedagógica da lei. E graças a Deus nós acabamos de passar por uma série de Gálatas, nós falamos sobre a lei como pedagogo, nós falamos sobre o papel da lei, nós falamos sobre tudo isso, então está bem fresco na nossa mente. Quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos entender que a cruz ela é o resultado da lei. E a lei, ela nos serviu como um aio, um instrutor, um pedagogo. Por quê? Porque ela mantém as nossas mentes totalmente suspensas aos nossos desejos. Então, quando nós olhamos para a lei aponta os nossos desejos. Quando nós olhamos para a cruz, ela aponta o nosso sacrifício. Pelo menos é o que nós deveríamos entender. Até a vinda da semente prometida lá em Gênesis capítulo 3, todos nós conhecemos esse texto. Gênesis capítulo 3, verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Os sacrifícios de animais, de Gênesis até Malaquias, eram sombras que suspendiam temporariamente o juízo de Deus. Mas o sacrifício ele apontava para uma realidade muito maior, e os olhos dos judeus não conseguiam entender isso. Porque eles ainda eram como crianças, como Paulo disse em Gálatas. Nós éramos como crianças, eles não podiam suportar essa verdade, a verdade da plenitude. É por isso que a lei, ela então veio como um espelho, ela veio como um freio, ela veio como um chicote. João Calvino, ele vai defender essa tríplice função da lei, que eu disse, como espelho, freio e chicote, porque quando ele estabelece esse padrão, nós vamos ver que isso confronta o nosso relaxamento espiritual e o nosso relaxamento moral, porque Cristo já morreu por nós. Se Cristo já morreu por nós, Ele fez todas as coisas, eu posso relaxar moralmente, eu posso relaxar espiritualmente? Não, a lei, ela veio como um espelho, ou seja, ela revelou a nossa incapacidade. Paulo vai dizer em Gálatas, a lei é boa. O problema não é a lei, o problema é você, o problema não é a Bíblia, o problema sou eu. Porque ela revela a nossa incapacidade, as nossas manchas. É quando você vai se aproximando da luz e você começa a ver as manchas no seu rosto e aquilo começa a te incomodar, e quanto mais próximo da luz você está, mais as suas imperfeições você consegue entender, e isso vai esmagando o nosso orgulho. Isso vai nos forçando a um reconhecimento de que, na verdade, pela lei nós estávamos condenados. Ela é um espelho, mas ela também serve de freio. Sabe por quê? Ela coíbe a depravação dos que não são regenerados pelo terror do castigo. Ela é coercitiva, ela restringe a ferocidade humana. Mesmo alguém que não nasceu de novo, mesmo alguém que não confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, se você perguntar para ele, pode matar? Ele vai dizer, não pode matar. E quem disse para ele que não pode matar? A lei, ela serve como esse freio para que essa depravação total que existia no nosso coração, ela não fizesse como que nós continuássemos a viver a nossa vida totalmente alheio a Deus. E a lei também, ela funciona como um chicote e um guia. Calvino vai dizer que para o crente, a lei é instrumento de ensino,
que impede uma inércia espiritual. Irmãos, a lei, ela tem que nos livrar da inércia espiritual. Ela tem que agir como um chicote. Ela tem que agir como um chicote para o homem espiritual, para que nós não estacionemos na nossa caminhada cristã. Parar em Deus já é retrocesso, irmãos. Parar em Deus já é retrocesso. Então, quando nós falamos sobre o sangue, sobre a expiação, sobre a soberania ativa de Deus, que na verdade difere da visão moderna, que muitas vezes cristãos acham que o nosso Deus é passivo, que nós temos um Deus passivo. Paulo disse: considerai a bondade e a severidade de Deus. Mas a gente só quer lidar com Deus como se Ele só fosse bom. E a Bíblia toda está falando sobre derramamento de sangue, manchada de sangue. A tua Bíblia é manchada de sangue, falando sobre um Deus que exige sacrifício. E nós queremos lidar só com a bondade de Deus. A tipologia da Páscoa que nós lemos no livro de Êxodo revela que Deus, Ele é um agente ativo do seu próprio juízo. Conforme alguns estudiosos, o destruidor do texto ali, que percorreu o Egito, era o próprio anjo do Senhor. Está falando de uma pré-encarnação de Cristo. Sabe o que isso significa, irmãos? É que Deus apenas não permitiu a morte daquelas crianças, mas Ele moveu a mão que os engoliu. Ele moveu a mão que os golpeou. Foi Ele quem enviou. Ele executou o juízo para glorificar a sua própria justiça. Não é sobre a nossa justiça, é sobre a justiça de Deus. E se necessário for, Ele executa juízo para glorificar a sua justiça. Então, nesse contexto, o sangue nos umbrais da porta, que nós tanto gostamos de mencionar, aquilo não era um símbolo místico ou um amuleto, irmãos, aquilo era um refúgio, era um escudo contra a ferocidade da ira divina ativa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é o nosso escudo, foi sacrificado para nos ocultar da violência de um Deus irado. O livro de Apocalipse diz que Deus tem uma taça em suas mãos, e que essa taça tem o vinho de sua ira, o vinho da sua cólera. Ai daqueles que caírem nas mãos de um Deus irado. O sacrifício, ele foi para nos ocultar da violência de Deus, que ativamente Ele opera por causa da sua justiça. Mas peraí, esse não parece ser um Deus tão bom, né, do Novo Testamento, está estranho. Não é porque a gente anula a severidade de Deus. A gente antropomorfiza, a gente acha que Deus pensa como homem, que Ele age como homem, mas Ele não faz isso. A queda, em Gênesis capítulo 3, o homem ele percebe a sua nudez. Não uma nudez física apenas, mas está falando de uma nudez moral, uma nudez espiritual. E aí segue a culpa. O homem agora vive em culpa por causa do pecado. O homem vive em vergonha por causa do pecado. Surge a tentativa de resolver os seus próprios problemas para se achegar a Deus, ou seja, as folhas de figueira para tapar a vergonha. Mas Deus, Ele rejeita ativamente a solução humana. E o que o texto nos diz? Que Ele faz vestes de pele para Adão e Eva. O que isso já significa em Gênesis? Um animal inocente morreu. Houve derramamento de sangue, para que o homem não fosse destruído por causa do pecado. Tem gente que pensa assim, Deus é tão mau que expulsou o homem e a mulher do jardim. Se Deus não os expulsa da sua presença, eles precisavam ser mortos por causa da sua justiça, por causa da sua santidade. A vergonha que o homem está passando agora, ela foi coberta temporariamente por causa de um sangue derramado, algo que veio pelo próprio Deus. Foi Deus quem resolveu temporariamente aqui o pecado do homem.
E aqui já nasce o princípio ativo que todos nós conhecemos. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. E é por isso que Satanás, ele quer que você tenha problema. É por isso que ele quer que nós tenhamos problema com sangue. Não gostamos de ler sobre sangue. Nossa, Deus mandou matar aquelas crianças, que Deus é esse? Os próprios pais estavam queimando as crianças numa fornalha, 24 horas por dia, Moloque. E você preocupado, por que Deus mandou matar as crianças? Ele mandou matar, foi todo mundo. Para acabar com a corrupção ativa daquele povo. Muitas vezes nós achamos que nós somos mais justos do que Deus, mais santos do que Deus, mais amorosos do que Deus. Ao longo do Antigo Testamento, irmãos, especialmente no livro de Levítico, existe um princípio claro: o pecador, ele não paga diretamente pelo seu próprio pecado, porque nós não conseguiríamos. Nenhum pecador pode pagar pelo seu próprio pecado. Então sempre um inocente animal morre no lugar desse culpado. O sangue é derramado como expiação. Nós temos aí no Antigo Testamento cordeiros, bodes, sacrifícios contínuos, mas havia um problema. Esses sacrifícios, eles eram temporários. Esses sacrifícios, eles apontavam para algo maior. E aí nós temos um ápice profético, já que um inocente foi prometido. Isaías 53, o profeta Isaías vai avisar-nos de algo surpreendente. Isaías, o livro todo de Isaías, em vários capítulos, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 47, Isaías 53, aponta para um inocente que viria e seria derramado como oferta de libação em nosso lugar. Um servo inocente que seria traspassado pelos nossos pecados. Ele levaria sobre si a culpa de muitos. E aqui o sacrifício deixa de ser um animal e agora ele passa a ser pessoal, consciente e definitivo. É por isso que quando nós olhamos para a cruz, a gente não acredita mais em maldição hereditária, porque toda a maldição foi coberta pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que quando nós olhamos para a cruz, nós não achamos que nós temos que fazer para merecer, porque na verdade a lei, ela antecede a obediência. Não, a obediência antecede a lei, ou seja, eu faço por aquilo que ele fez. Eu olho para a cruz e eu vejo a minha incapacidade, eu me submeto à cruz. É um servo inocente que foi transpassado, ferido pelos nossos pecados, e agora ele é um sacrifício pessoal. E eu não sei se você já está começando a entender, mas é a Bíblia nos mostrando o que Deus quer de nós, como cristãos. Porque a partir do momento que a gente enxerga um Deus passivo, nós nos tornamos crentes passivos. O cumprimento do sacrifício perfeito, ele converge em Cristo Jesus. Ele é inocente, porque não tinha pecado. O único que não tinha pecado, ele é o Cordeiro de Deus. O seu sangue realmente foi eficaz. É por isso que ele diz na cruz do Calvário: está consumado, não existe nada mais a ser feito. Está consumado, está terminado, a obra está terminada. Na cruz não é apenas uma cobertura, é uma remoção de pecados. É por isso que Paulo disse em Romanos 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que poderia te condenar, não te condena mais, porque em Cristo Jesus, nós não temos o nosso pecado aplacado, nós temos o nosso pecado removido, e não é repetitivo, é definitivo. Nós não precisamos todo domingo chegar aqui e pensar que Jesus vai morrer por nós uma vez. O livro de Hebreus deixa claro isso, a morte dele é definitiva, é uma vez só. Então nós não olhamos para o sacrifício no futuro, nós olhamos para o sacrifício no passado e nós correspondemos com aquilo que ele fez. Isso não é simbólico, irmãos. Isso é redentivo.
Isso não é para você usar uma cruz simbólica apenas e viver a sua vida totalmente alheia. É redentivo, como diz o livro de Hebreus. Cristo ofereceu um único sacrifício pelos nossos pecados para sempre. O seu pecado do passado, do presente e do futuro já foi perdoado. O pecado que você vai pecar amanhã, Jesus ele já morreu por ele, já perdoou. Você consegue entender uma loucura dessa? É por isso que a pregação do Evangelho é uma loucura. Isso é uma loucura. Então nós temos uma linha teológica aqui. Nós temos o Éden. Lá no Éden, um inocente morre para cobrir a vergonha. Na lei nós temos os sacrifícios, que são substitutivos e apontam para uma redenção definitiva. Nos profetas, nós temos a promessa de um servo sofredor, e em Cristo nós temos o cumprimento perfeito e final de todas as coisas. Por isso que existe uma centralidade na mensagem de Deus, Cristo e este crucificado. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que o estilo de vida que nós devemos viver é esse estilo. Porque o homem contemporâneo, ele odeia esse conceito de expiação. Não se fala muito sobre isso, porque, na verdade, quando nós recusamos a expiação, nós estamos tentando impedir de sermos vistos com o lixo espiritual que nós somos, se comparados a Deus. Sei que você leu o texto, talvez você fique enfurecido com Barrabás. Eu sei que você fica enfurecido com Judas, mas Judas era você. Era eu. Não pensa que você ia ser as mulheres de Jerusalém que estavam chorando, não. Você ia ser, você e eu. Nós certamente seríamos aqueles que estariam gritando, crucificam. Certamente. Então por que a contemporaneidade, a pós-modernidade, ela não quer falar sobre sangue, ela não quer falar sobre sacrifício? Porque a gente se recusa a se enxergar nessa mediocridade espiritual diante de Deus. O sangue ofende, porque o sangue derramado ali seria o meu. Todas as vezes que você lê sangue na Bíblia, quem deveria derramar o sangue ali para morrer era você. Todas as vezes que um inocente morre para resolver um problema, era para a gente morrer nesse lugar. Porque o culpado era você. Então eu proponho sim um exame de consciência quaresmal aqui para a gente. Mas para a gente é contínuo, isso tem que ser nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Paulo, lá em Filipenses, e eu sei que todos nós conhecemos, ele vai dizer o seguinte, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E já foi pregado aqui algumas vezes, todo mundo aqui já entendeu que o mesmo sentimento não está falando apenas de um assentimento mental, está falando de uma posição deliberada do coração de fazer. Então, pense comigo, o que Paulo está dizendo é, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que nós estamos falando aqui? Sobre o sacrifício. O que nós estamos falando aqui? Sobre o derramamento de sangue. O que nós estamos falando? De alguém que não levou em consideração que ser a Deus era algo que ele deveria se agarrar. Mas que se esvaziou e se tornou servo, se humilhou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. O apóstolo Paulo de Tarso, ele não está dando aqui um conselho moral. Ah, você é crente, então se você quiser, ele não está fazendo isso. Paulo, ele está dando, na verdade, um estabelecimento aqui de um padrão de vida. É a forma como nós devemos viver como cristãos. Não nascemos de novo, não fomos libertos do império das trevas, como dizemos aqui constantemente. O Senhor não nos alcançou, a dívida era nossa, mas Ele cravou na cruz do Calvário. Gálatas diz, nós acabamos de aprender isso, irmãos, fomos totalmente desgarrados daquilo que nos prendia. Éramos, por natureza, escravos da lei, escravos do pecado.
E o que Paulo está dizendo é, já que agora não há condenação sobre vocês, então vocês precisam se despojar da forma antiga que vocês viviam. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Este é o padrão de vida. Esse sentimento fala de mente, de mentalidade, padrão de mentalidade, padrão de pensamento modela padrão de comportamento. Eu penso e eu ajo. Jesus Cristo vai envolver todo o sistema sacrificial também na vida do cristão. O cristão ele deve viver numa humildade profunda, uma renúncia voluntária, uma obediência total ao Pai, uma entrega sacrificial em favor dos outros. Eu estou passando rapidamente, mas certamente eu vou entrar em cada ponto aqui. Ou seja, não é só pensar como Cristo, é viver o estilo de vida de Cristo. Não é só apontar para Jesus, é viver como Jesus quer que a gente viva. Não é só pregar o Evangelho, é viver o Evangelho. Está muito fácil. A gente aponta o caminho como os fariseus, mas nós não olhamos, não andamos no caminho. Olha o caminho do sacrifício que Jesus fez em Filipenses. Ele esvaziou-se. O que isso significa? Ele não deixou de ser Deus, mas ele renunciou aos privilégios de ser Deus. Ele assumiu forma de servo, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Irmãos, este é o caminho do reino de Deus. Não existe exaltação antes da cruz. Não existe exaltação antes da crucificação. Não existe exaltação antes do sacrifício. Não existe. Assim como também, certamente, se nós, enquanto cristãos, vivendo nessa terra, não vivermos uma vida deliberada de sacrifício, talvez não cheguemos à glorificação. Nós vimos aqui desde Gênesis até a cruz, que o padrão é esse. Um inocente se entrega, o sangue é derramado e outras pessoas são beneficiadas. Vamos repetir isso? Um inocente se entrega, o sangue é derramado, outros são beneficiados. Agora vamos repetir como se você estivesse prestando atenção. Vamos lá. Um inocente se entrega, o sangue é derramado e outros são beneficiados. Mas quando nós lemos em Filipenses, agora isso muda o foco. O foco agora já não é mais esse. Cristo ele não é apenas um sacrifício por nós, ele é um modelo de vida. Cristo não é um Gandhi. Cristo não é um Martin Luther King. Cristo é o Salvador das nossas almas. Então ele não é apenas um sacrifício por nós, para que nós possamos de domingo a domingo estar aqui apenas agradecendo por aquilo que ele fez. Ele quer que nós nos tornemos modelo de como ele é. Cristãos, tende em vós o mesmo sentimento. Isso significa que o cristão ele é chamado para viver uma vida de renúncia, irmãos. Sei que falar de renúncia na pós-modernidade, eu sei que falar de renúncia para muitos aqui é uma coisa até estranha, mas nós fomos chamados biblicamente para renunciar o nosso ego. Fomos chamados para renunciar o nosso orgulho, a nossa autopromoção. Nós somos chamados para não viver centrados em si mesmos. Nós somos chamados para renunciar à nossa vontade em obediência a Deus. E eu quero fazer uma reflexão nesse momento. O que na sua semana você fez que declara que é uma renúncia para Deus? Reflete aí no seu coração. O que durante a semana você fez que claramente aponta que é uma renúncia para Deus? Porque o que nós estamos vendo são pessoas orgulhosas,
autopromovidas, ego. O que é autopromovido nesse contexto? É você fazer aquilo que você quer. A economia da sua vida, ela é pautada naquilo que você quer. Tudo gira em torno da sua vontade. E o que Cristo está falando não é esse o padrão que eu ensinei para você viver. Se é que de fato de Cristo você aprendeu. Se é que de fato de Cristo você nasceu de novo. Pressupondo que tenham nascido de novo, nós temos um padrão de andar. Então é renúncia, uma vida de renúncia. Uma vida de quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso ego. E eu não estou falando da igreja, eu estou falando da sua vida, onde você estiver. Porque talvez a gente é até bom de fazer isso na igreja. Quero ver você fazer isso em casa, quebrar o seu orgulho em casa. A sua autopromoção em casa, o seu ego em casa. Quero falar aqui especificamente para vocês, homens. Tem homem que pensa que limpar a casa é ajudar a mulher. O jardim foi dado para o homem, quem é auxiliador é a mulher. Glória a Deus. Está querendo uma estrela porque lavou a vasilha? Pelo amor de Deus. É uma vida sacrificial, uma vida de renúncia. E talvez a gente faça até isso num culto, que é bonito, glória a Deus. Mas a nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quero falar para as mães. Uma vida de renúncia não é você viver a sua vida fazendo tudo o que seu filho quer, não. É o seu filho crescer amando ao Senhor. O seu filho ama ao Senhor? Será que a gente está mesmo vivendo uma vida de renúncia? Será que a gente está mesmo vivendo um estilo de vida de fé, de sacrifício? Nós somos chamados a viver uma vida de serviço. Sabe o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 3? Que nós devemos considerar os outros melhores do que a gente. Uma excelente tatuagem para você colocar aí no seu braço. Cola no seu carro, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Você é melhor do que eu. O que você fez nessa semana? Que claramente demonstrou que você considera que alguém é melhor do que você. Porque o que a gente faz ao longo do nosso dia é sempre lutar com as pessoas para mostrar o quão a gente é melhor do que ela. Você quer ser melhor em tudo. Não quer perder em nada. A pós-modernidade criou esse efeito na nossa mente de achar que a nossa identidade é pautada pelo desempenho. E muitas vezes nós trazemos isso para a vida da igreja, para a nossa casa. No seu trabalho há competição e infelizmente o mercado é assim. Mas não há competição dentro de casa, não há competição na igreja. A nossa mentalidade é: o meu irmão é superior a mim, então tenha o mesmo sentimento de Cristo. Haja como se ele fosse melhor do que você. Não é só pensar que ele é melhor que eu. É o que você faz que deliberadamente, claramente mostra: o meu irmão é melhor do que eu. Quem que você sentou essa semana e deu o seu tempo para poder aquela pessoa desabafar com você? Talvez chorar com você na mesa. Quem que você fez? Porque hoje, como o tempo ele é tão... O tempo, a gente coloca tanta coisa na nossa vida, que hoje o tempo é uma moeda caríssima. Quem essa semana que você colocou para poder gastar um tempo que você poderia estar descansando, fazendo qualquer outra coisa, e você emprestou os seus ouvidos e também a palavra do Senhor que estava na sua boca? Quem que você fez essa semana?
Ligou para alguém para perguntar como é que essa pessoa estava? E se ela estava precisando de alguma coisa? Procurou ativamente alguém para que você pudesse abençoá-la? Orou? Considerar os outros superiores é gastar o tempo que nós gostaríamos de gastar com nós mesmos, mas investir na vida de outra pessoa, viver para o bem de outra pessoa. Mas isso dá trabalho, irmãos. Isso não é fácil. Sabe o que que é? Eu não vou no de casa em casa hoje não, porque eu estou muito cansado, sabe? Irmãos, não fale então que você está vivendo uma vida de sacrifício. Sabe o que que é? Hoje eu não vou no encontro de oração, não, porque hoje eu não estou legal. Se eu, toda vez que eu não estiver legal, não pregar isso aqui, eu vou fechar isso aqui e vou abrir um bar, irmãos. É mais fácil de lidar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem hora que, não, tem dia que beleza. Mas não pode ser dessa forma. Uma vida que não é sacrifício. Nós fomos chamados para viver uma vida de serviço aos outros. E nós servimos a Deus servindo pessoas. Não foi eu que estabeleci isso. Nós fomos chamados a viver uma vida de obediência. Obediência mesmo quando custa. Na verdade, toda obediência vai custar alguma coisa. Obedecer a Deus vai custar alguma coisa. Sempre vai custar alguma coisa. Mesmo quando envolve sofrimento. Talvez eu estou... Lá no café, lá alguém chegou para mim e falou... E aí, firme e forte? A Aline estava do meu lado, eu falei assim, é mais forte do que firme, mas... É porque se a gente for levar em consideração o nosso sofrimento, para poder pautar a nossa obediência para com Deus, se eu estou sofrendo, eu não vou obedecer. Esquece, irmão. Não vai dar. Fomos chamados para obedecer, mesmo quando isso custa. E mesmo quando envolve sofrimento. Nós somos chamados para viver uma vida de entrega. Hoje em dia, talvez, a pós-modernidade, inclusive nesse outro evangelho que é pregado, acredita-se que nós somos chamados para poder acumular coisas. E tem gente que passa a vida toda acumulando coisas. Acumulando coisas. E o evangelho está chamando você para viver uma vida de entrega, e você está acumulando. Entrega, e você acumula. E não necessariamente, irmãos, a gente está falando de morrer fisicamente. Quem dera o Senhor nos concedesse a graça de morrermos por Jesus. Ter o dom da fé de ser martirizado por amor a Jesus. Porque hoje em dia, tem uma galera aí que é pós-tribulacionista que fica falando comigo que eu penso assim, esse cara não consegue correr 2 metros. Está achando que é jovem. Jesus amado. Quem dera o Senhor permitisse que a gente morresse por Ele fisicamente, mas o que Paulo está falando aqui é daquela morte diária que nós temos que morrer. De negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Oferecer o corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Então você é cristão, você deve oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ao seu irmão. Não fugir de viver uma vida de sacrifícios. Porque eu estou cansado, eu não estou legal, eu estou isso, eu estou aquilo, toda hora a gente vai ter uma justificativa do porquê a gente não vive um estilo de vida de sacrifício. A gente saiu de um lugar, muitas vezes, de uma obrigatoriedade de estar de segunda a segunda no prédio da igreja, fazendo nem a vontade do Senhor, é fazendo a vontade do pastor. Mas quando você chega numa igreja equilibrada e saudável, aí você também acha que você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Jovens,
Vocês estão gastando os melhores dias da sua vida para Jesus ou para vocês? Procurando faculdade para enriquecer ou procurando faculdade para engrandecer o nome do Senhor? Talvez os jovens hoje pensam assim. A mentalidade é: o que eu vou fazer para eu poder ganhar dinheiro? E a Bíblia está dizendo assim: fica tranquilo. Vive uma vida de entrega, de renúncia. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Porque enquanto eu busco apenas algo para poder me enriquecer financeiramente, eu deixo de viver uma vida que ama o Senhor. Irmãos, me perdoe a expressão, eu estou cagando a faculdade que minha filha vai fazer. Eu quero saber se quando eu descer num caixão, eu vou deixar uma menina que ama o Senhor. É isso que eu quero. É viver uma vida de sacrifício, não para poder controlá-la, mas para poder ser um exemplo, já que ela é o alvo ativo da minha evangelização. Os nossos filhos amam ao Senhor, porque se nós não amamos ao Senhor, eles não vão amar. E aqui para vocês, pais, saem do campo da teoria. Os seus filhos não conhecem Bíblia, não pensam que conhecem. Pouquíssimos aqui. Dança de TikTok, mangá, qualquer coisa que for falar, são super bem informados a respeito disso. Palavra do Senhor, não são não. E não me vem com essa não. Porque eu lembro o dia que o Brian, que nem aqui está, uma criança de 5 anos, deu um banho nesses adolescentes aqui num sítio que a gente estava, de pergunta de quiz bíblico. E eu converso com as professoras. Eu sei o que eu estou falando. Talvez a gente vive hoje numa vida onde os nossos filhos dominam até a nossa agenda. As coisas mudaram demais, gente. Não, agora eu tenho que levar na natação, agora eu tenho que levar no vôlei, agora eu tenho que levar no karatê, na massagem, no... E qual que é o momento do dia que você se assenta 1 hora com seu filho e explica para ele as escrituras? Qual que é? Seu filho sabe o que é o evangelho? Isso é uma vida de entrega, irmãos. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós vamos ir contra o sistema e contra as nossas próprias vontades. É oferecer o nosso corpo como sacrifício. A Páscoa não é apenas um evento para a gente achar tão bonitinho e comprar um ovo de Páscoa e se presentear. Não, a Páscoa é para a gente perceber o tamanho da podridão que existia dentro de nós e o sangue perfeito de Jesus que nos limpou de todo o pecado. Porém, agora nós precisamos corresponder com aquilo que Ele fez. O sacrifício de Jesus é único, é suficiente. E o nosso sacrifício, então, é uma resposta. Nós fazemos porque Ele já fez. Nós não morremos para nos salvar. Nós vivemos de forma sacrificial porque nós já fomos salvos. Se eu já fui salvo, e se eu tenho consciência do tamanho do meu pecado, se Ele deu a vida dele, por que eu não posso dar a minha? Coisas que você precisa pensar. Então esse mesmo sentimento de Cristo é justamente acordar todo dia. E aqui é um excelente exercício para você. Acorda amanhã, segunda-feira, e coloca assim uma frase no seu espelho: hoje não é sobre mim.
O dia de hoje não é sobre mim. Quem eu vou servir? Hoje eu vou me render à vontade do Senhor. Então Paulo, quando ele vai falar, olha, tende em vós o mesmo sentimento, ele está justamente mirando o nosso coração. A maior barreira para uma vida sacrificial não é a falta de oportunidade, porque a gente finge de bobo. Deus nos permite a oportunidade de servir aos irmãos constantemente. O que acontece é o ego do nosso coração. É o orgulho do nosso coração. Então viver uma vida de sacrifício é antes de você reagir. Você pensa assim, olha, será que isso glorifica a mim ou será que isso glorifica a Cristo? Porque a gente age como a gente quer ser, mas a gente reage como a gente é de fato. Não é bíblico, mas é verdade. Será que essa reação, ela vai glorificar a Deus ou vai glorificar a mim? Você está com uma decisão para poder tomar? Você precisa pensar o seguinte: eu estou buscando uma vantagem pessoal ou eu estou buscando servir ao Senhor? Crente não vive a vida pautada em vantagem pessoal. Porque o que mais Satanás ele quer nos entregar é vantagem pessoal. Uma vida sacrificial, ela começa quando você para de se colocar no centro das coisas. E agora você trava uma guerra ativa contra o ego. Irmãos, é a batalha mais violenta que nós podemos travar, é a batalha contra o nosso ego. Contra o nosso orgulho. Nós podemos até comparar o nosso ego com uma doença autoimune, onde o sistema de defesa, ela ataca o próprio corpo, e essa luta começa diariamente, com uma decisão consciente de que, olha, isso não é sobre mim. Hoje não é sobre mim. Só que isso vai exigir de nós disciplinas espirituais. Vai exigir de nós oração. Vai exigir de nós um silêncio contemplativo ao Senhor. Vai exigir de todos nós que vivamos uma vida de sacrifício. Seja na minha escola, seja no meu trabalho, seja na minha casa, na igreja local, na sociedade que nós estamos inseridos. Quando nós depositamos no nosso coração a verdade de que não é sobre nós, nós estamos então exigindo essas disciplinas para que o ego não nos domine, não domine as intenções do nosso coração. E sim, se você acordar e deixar a vida te levar, você vai viver o dia pautado no seu egocentrismo. O final do dia vai ser sobre você. Então nós devemos fazer como Jesus. Jesus, ele decidiu se esvaziar. O contexto de Filipenses 2, ele é relacional, irmãos. Está falando sobre a unidade da igreja. Ter a mente de Cristo significa abrir mão de ter razão o tempo todo. Abrir mão de ter razão o tempo todo. Isso fere o nosso ego. A gente quer estar certo em tudo o tempo todo. Não disputar por posições, reconhecimento ou honra. Nós somos empurrados a ter uma vida de reconhecimento e honra. Essa sociedade ela é pautada no desempenho, mas também na validação. A gente quer validação o tempo todo para as coisas que a gente faz. É o tempo todo validação, validação, é like, é o tempo todo, o tempo todo. O Senhor não trabalha dessa forma. Ele não fica validando o que a gente tem que fazer o tempo todo. Pelo contrário, Ele fala assim, olha, bata no peito e depois que você fizer o que você tem que fazer, se chame de quê? Servo inútil. Misericórdia. É por isso que Jesus tem pouco amigo.
abrir mão da nossa razão é saber ceder para aquilo que não é pecado, irmãos. Quando não é pecado, a gente cede. Para o pecado a gente não cede. Mas estão trocando a ordem. Cede para o pecado e não quer ceder para aquilo que não é pecado. Quer viver uma vida ativa no pecado, mas não querem servir o irmão. Acho um absurdo ter que servir a igreja num evento um pouco maior para dar um pouco mais de trabalho, mas vivem a vida ativa no pecado. Irmãos, nós devemos escolher, e às vezes as vozes que ecoam na nossa mente desce da cruz, assim como aconteceu com Jesus. Mostra a sua divindade, Jesus, descendo da cruz. Mostra a sua maturidade descendo da cruz. Na verdade é justamente o oposto. Nós mostramos a nossa maturidade espiritual quando nós permanecemos na cruz. Mesmo que aquilo nos humilhe, mesmo que aquilo mostre as nossas debilidades, as nossas vergonhas. Então em casa, serve em casa, sem querer retorno, sem querer uma validação. Vai lá, faz o que tem que fazer, viu a necessidade, assume a responsabilidade. Resumindo a pregação de domingo passado, viu a necessidade, assume a responsabilidade, porque a maior parte já foi feita por Deus. No casamento, e aqui todo mundo que é casado sabe como é que funciona, é um excelente campo para a gente viver uma vida sacrificial. Glória a Deus, aleluia. Excelente, está rindo, né, Sérgio? É isso aí, irmão, a gente tem que rir. É uma excelente oportunidade, um excelente campo para a gente viver uma vida sacrificial. É nós nos rendermos ao Espírito primeiro, pedir perdão primeiro, viver uma vida de sacrifício, entendendo que antes de ser nosso cônjuge, é filho de Deus e pertence ao Senhor. Na igreja, trabalha sem precisar aparecer. Serve os seus irmãos, sem querer nada em troca. Coisas práticas, irmãos, da nossa vida. É muito menos místico do que a gente imagina. Então o princípio aqui é o seguinte: quem tem a mente de Cristo, ele não vive para ser servido, mas ele vive para... Vamos falar de novo, por favor. Quem tem a mente de Cristo, não vive para ser servido, mas para servir. Então é por isso que aqui na igreja a gente não se reúne para saber o que Deus vai fazer por nós. Nós nos reunimos para saber o que a gente vai fazer pelo outro. É uma mentalidade de alguém que nasceu de novo. Então, talvez o que Satanás ele quer é que a gente fuja da nossa cruz diária, não se submeta à cruz diária. Ou seja, viver uma vida sacrificial inclui fazer o certo mesmo quando isso dói, permanecer fiel mesmo sem reconhecimento. Mesmo sem validação, você permanece fiel, suportar injustiças sem amargura, porque não é só esperar, é esperar da forma correta. Então eu preciso continuar firme, irmãos, quando ninguém está me vendo. Permanecer firme quando ninguém está vendo. É não abandonar as nossas responsabilidades espirituais por cansaço. É não negociar princípios em favor do nosso conforto. Permanecer na cruz é maturidade espiritual, como eu já disse. As vozes gritavam: desce da cruz, mostra a sua divindade. Mas o caminho para a glorificação ativa é a ação de obedecermos mesmo em meio a dores. Permaneça na cruz. O nosso instinto natural é fugir da cruz, é fugir da dor, é fugir da injustiça, mas nós fomos chamados para suportar adversidades sem amargura. Mantenha-se fiel, sem conhecimento, mantenha-se fiel. Não estão me reconhecendo, mantenha-se fiel. Isso não é passividade, irmãos, é uma prova de força e maturidade espiritual.
Então, alguém que tem a mente de Cristo, ele lida com o seu tempo de forma diferente. Porque o meu tempo, ele está incluso servir outras pessoas com o meu tempo. O meu dinheiro, ele não é só meu, ele precisa servir a outras pessoas com o meu dinheiro. A minha energia, eu preciso servir a outros. Será que o meu tempo, ele serve só a mim? O seu tempo é só para você? Você administra o seu tempo só para você? Você é o centro do seu universo? Não é uma vida de sacrifício. Servir a você mesmo não é sacrifício. O meu dinheiro, ele reflete os princípios do reino de Deus, ou ele é apenas para poder manter o meu conforto? Se o meu dinheiro é apenas para poder manter o meu conforto e não revela o reino de Deus, não é uma vida de sacrifício. A vida sacrificial, ela altera a economia pessoal. Ela muda o foco da acumulação, ela muda o foco do conforto e começa a gerar no nosso coração uma disponibilidade para o reino de Deus. O tempo, o dinheiro, a energia deixam de servir apenas aos meus interesses pessoais e passam a ser realocados para o bem do próximo, para propósito divino. E é isso que nós precisamos pensar. Vida sacrificial é usar o que você tem para o bem de outra pessoa. O que você tem? Habilidades? Use para o bem de outra pessoa. Você tem dinheiro? Use para o bem de outra pessoa. O que você tem? Porque ninguém é tão pobre que não possa oferecer nada. O que nós temos? Ter o mesmo sentimento de Cristo, irmãos, ele não acontece por emoção, mas é uma formação espiritual necessária, oração constante, meditação na palavra, vida comunitária. Sem isso, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. A gente não faz encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de adolescentes, culto domingo pela manhã, de casa em casa. A gente não faz isso porque eu estou sem nada para fazer e quero reunir, não. Porque às vezes parece que é isso. Estou sem nada para fazer no sábado, vou fazer um encontro de homens. Não. Nós estamos sempre oportunizando aos irmãos a não viver uma vida de máquina, mas sempre oportunizando aos irmãos a viver uma vida comunitária. Então a oração constante é você com o Pai. Não estou lá para supervisionar o que você está fazendo. Meditação na palavra é você quem sabe como está a qualidade da sua vida. E isso não é para salvação, isso é para a resposta daquilo que ele já fez. Mas a vida comunitária nós conseguimos supervisionar. E eu digo aqui nessa manhã, muitos estão falhando em sua vida comunitária. E sem isso, sem oração constante, sem meditação na palavra e sem vida comunitária, o meu ego ele cresce, a carne domina e o sacrifício vira um discurso. De domingo a domingo nós estamos escutando sobre sacrifício, sobre lei, escutando sobre o que Jesus fez por nós. Nós somos uma igreja que tem a pregação da palavra. E daí? Qual é a prática que você está fazendo? Todas as vezes que você entra nessa igreja e você escuta uma palavra do Senhor, é como se alguém entregasse uma dinamite acesa nas suas mãos. E você vai ter que se virar, ou você que faz alguma coisa com ela. Então você não vive como Cristo sem andar com Cristo. Não tem como. E andar com Cristo é por intermédio das nossas orações, meditação na palavra e vida comunitária. Então eu queria terminar nessa manhã te dando duas opções. Ou você vai acordar todo dia e viver para você mesmo, ou você vai viver para Cristo. É simples. E o interessante é que o texto do Novo Testamento diz o seguinte: olha, quando a porta da arca se fechou, as pessoas estavam vivendo a vida e não estavam fazendo nada de errado.
Comiam, bebiam, casavam, se davam casamento, ou seja, a vida normal. Mas quando a vida normal, ela ocupa o centro das nossas vidas, eu vivi para mim. Então a escolha que você tem diariamente é: você quer viver para si ou viver como Cristo? Essa decisão, ela é nas pequenas coisas, irmãos. Às vezes a gente quer, né, o sobrenatural nas pequenas coisas. É numa resposta que você dá para alguém. É numa atitude que você tem. É numa escolha de ficar calada muitas vezes, mesmo tendo razão. Porque no fim, ter o mesmo sentimento de Cristo é isso. É você morrer todo dia um pouco, para que Cristo viva em você. E eu sei que todos nós estamos aqui, cada um no lugar da sua caminhada, no lugar da sua maturidade. Mas não tem ninguém completo aqui, não tem ninguém pleno, ninguém perfeito, a começar por mim. Mas nós estamos falhando rigorosamente, se nós não entendermos que a Páscoa é muito mais sobre as nossas mazelas, do que sobre um ritual vago, um ritual sem sentido, de alguém que simplesmente derramou o seu sangue. O pecado era nosso, a dívida era nossa. Então, se Ele pagou, nós somos chamados a viver uma vida de total sacrifício. O modelo de vida que nós devemos viver é um modelo sacrificial. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã. Queria chamar os irmãos da música.